Meus amados, eu os saúdo na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês mais uma vez para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Antes de lermos o texto que está no livro de Isaías, no capítulo 41, e os versos de número 8 em diante, eu quero pedir para você se inscrever no canal A Voz da Bíblia do Pastor João, dá o seu like, compartilhe o vídeo, faça seu comentário para que a palavra de Deus seja divulgada, alcance outras vidas, outras pessoas para o reino de Deus. Então eu conto com a sua ajuda dessa forma, se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo, dando o seu joinha para cima e fazendo seu comentário. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Eu quero ler a palavra de Deus no livro de Isaías, no capítulo 41, como eu acabei de dizer, versículo de número 8 em diante, diz assim: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Tu a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse: Tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti, tornar-se-ão a nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-los-ás, mas não o acharás, e os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada. É como coisa que não é nada os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor, e o teu Santo de Israel. Amém. Meus amados, você que está me vendo neste momento, eu quero deixar esta palavra para o seu coração. Mas tu, Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Olha bem que Deus está falando aqui de Jacó, né? Está falando de Israel, servo meu. Quando Deus está falando de Israel, está falando de Jacó, Deus não está querendo literalmente falar só com o patriarca Jacó, literalmente falando. Deus está falando com toda a sua descendência, todo o povo de Israel, até mesmo aqueles que são gentios, que aceitaram Jesus como Salvador, que foram enxertados neles, se tornaram também o povo de Israel. Por isso que ele disse aqui, mas tu, Israel, servo meu, e tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Entendeu? Abraão é amigo de Deus. O Senhor o chamou da Mesopotâmia para uma terra que ele não conhecia. Ele fez promessas e, como diz a Bíblia, ele gerou a Isaque, o filho da livre, que é contado, né? É contado por Deus o filho da livre, né? O Ismael, que é o primogênito dele, foi filho de um relacionamento ilícito, né? Ilícito que eu quero dizer, porque ele não precisava ter tido aquele relacionamento com aquela egípcia,
mas a mulher lhe deu e naquele clima de tensão, porque Sara queria um filho, ela estava velha, Abraão também queria um filho, por mais que Deus tinha falado, eles acabaram deixando-se levar e acabou tendo esse relacionamento com essa egípcia, Agar, e teve um filho e chamou o nome de Ismael. E segundo as escrituras, Ismael não quis servir o Deus do seu pai, Abraão, que é o Senhor Deus Jeová que nós servimos. Mas a promessa estava no filho da livre, que é Isaac, né? Eu estou falando isso para nós entender que a bênção de Deus está na descendência de Abraão, na descendência de Isaac e na descendência de Jacó. Ele fez promessa para Abraão, chamou ele lá, tirou do meio da sua terra, da sua parentela, para uma terra que ele havia de mostrar. Lá na frente, depois eu não quero explicar detalhes, Abraão levantou a sua tenda nessa terra, mas a promessa de Deus foi essa: eu darei para toda a sua descendência, a sua semente, depois de ti. Então, meus amados irmãos, essa promessa, ela não se cumpriu literalmente quando Josué conquistou a terra de Canaã. Não, ela vai se cumprir na sua totalidade no milênio. Ela vai se cumprir depois que Jesus vier no final da tribulação e arrebatar a igreja e descer para a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas, e acontecer as bodas do Cordeiro no começo do milênio, e aí então o Senhor implantará o seu reino de paz 1000 anos, então se cumprirá, porque Israel, esse povo, vai se juntar novamente. As duas casas de Israel serão uma só casa, um só povo, e servirão um só Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que ele falou: mas tu, Israel, servo meu. Deus está falando com você também, que tem aceitado Jesus como Salvador. Você é servo do Senhor. Mas tu, Israel, servo meu. Louvado seja o nome do Senhor. Tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Nós sabemos que literal aconteceu isso, né? Deus chamando, porque ele mudou o nome de Jacó para Israel, mas ele disse: tu, Israel, servo meu, e tu, Jacó, a quem elegi. Quer dizer, Deus elegeu Jacó, semente de Abraão, meu amigo. Então Abraão, ele é chamado na Bíblia como amigo de Deus. Tu, a quem tomei desde os confins da terra. Quer dizer, Abraão, ele foi tirado da Mesopotâmia e te chamei dentre os seus mais excelentes, né? Que Abraão vivia uma vida lá no meio do seu povo, da sua descendência, e te disse: tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Louvado seja o nome do Senhor. O que me chama bastante atenção é que Deus já estava olhando também para o futuro. Deus estava olhando que através de Abraão, Isaac, Jacó, lá na frente viria o libertador, porque as duas casas de Israel, Judá e Efraim, Judá e Israel, lá na frente, que era uma só casa, a casa de Israel seria dividida, e esse povo, a casa de Israel seria dispersa no mundo, se misturaria com os gentios e perderia a sua identidade, a sua cultura. É o que aconteceu com o povo de Israel disperso. Mas o Senhor, através do Messias, do Senhor Jesus, através do Evangelho da Graça, ele está unindo de novo essas duas casas numa só casa, num só povo, para ele ser um só Deus desse povo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tu, Israel, meu servo, e tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os mais excelentes, e disse: tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Olha, Deus está falando comigo, Deus está falando com você hoje. A mesma coisa que ele falou com Abraão, mesma coisa que ele falou com Isaac, a mesma coisa que ele falou com Jacó, entendeu? Ele está falando conosco através da sua palavra. Essa palavra é para todo Israel de Deus.
Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Então, meu irmão, você que está passando por luta, está passando por dificuldade, você que está sendo perseguido, você que está enfermo, você que está passando por momentos difíceis na sua vida, não temas. Esse é o conselho de Deus, porque eu sou contigo. Deus é com você, Deus é contigo, Deus é comigo, Deus é conosco. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustenho com a destra da minha justiça. Então, meus amados irmãos, olha aqui o cuidado que Deus tem para com o povo dele. Quem sabe eu estou falando agora com pessoas crentes que estão desanimadas devido às lutas, devido às dificuldades, devido aos problemas que está enfrentando. Mas o conselho de Deus é para você não se espantar, o conselho de Deus é para você não temer, o conselho de Deus é para você perseverar firme, porque Ele nos ajudará, Ele nos ajuda e Ele nos sustenta com a destra da sua justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti, e tornar-se-ão a nada os que se contenderem contigo perecerão. Os que contenderem com Israel perecerão. Aparentemente, assim, na ótica humana, parece que nada acontece, né, irmão? O povo de Deus sempre foi perseguido, sempre foi humilhado, o povo de Deus sempre foi zombado, sempre foi considerado como nada no mundo. Até o Filho de Deus, quando veio na terra, os homens pegaram, humilharam, cuspiram nele, bateram, espancaram, levaram à cruz, crucificaram, sabe? Mas as pessoas pensam que a vitória de alguém sobre outra pessoa é quando eles humilham, quando eles maltratam, quando eles espancam, ou às vezes até quando matam. Mas a Bíblia diz que o cristão que está na presença de Deus, ainda que ele venha a morrer, a Bíblia diz, não temas o que mata o corpo e não pode dar o destino para a alma, e não pode fazer nada para a alma, mas temas antes aquele que tem poder de matar o corpo e lançar a alma no inferno. Esse nós devemos temer, que é o próprio Deus, é o próprio Jeová, é o Senhor Jesus Cristo também. Então, meu amado irmão, nós sabemos que esse povo, descendente de Abraão, descendente de Isaac, descendente de Jacó, eles se multiplicaram, viraram um grande povo. Os irmãos conhecem muito bem a história, aqueles que não conhecem, fiquem sabendo que Deus desceu 70 almas desceu para o Egito, né? E lá no Egito se multiplicaram, cresceram, de uma forma tão tremenda que viraram um grande povo. Quando Moisés tirou os filhos de Israel do Egito, era quase 3 milhões de pessoas. Então, nós vemos que esse povo, ele parmilhara o deserto na região do Sinai por 40 anos. E lá na frente, Josué, da tribo de Efraim, assumiu no lugar de Moisés, porque Moisés morreu antes de entrar na terra prometida, e aí Josué conquistou a terra, conquistou a região, e o povo de Israel enfrentaram muitas guerras, muitas batalhas, mas todos que se levantaram contra ele caíram. O Israel atual hoje, como país, como estado, como nação, eu quero dizer para as pessoas que me ouvem, que todas as nações temem Israel. Apesar de ser um país pequenininho, mais pequeno, mais ou menos razoavelmente do tamanho do estado do Sergipe, ele é temido por todas as nações. Não é porque ele é grande, não é porque ele tem tanta capacidade, apesar de ele ser um país preparado para a guerra, apesar de ele ser um país que tem um armamento bélico bem grande, bem razoável, mas ele não conta somente com as armas que eles têm. Eles têm um Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó,
o Deus que elegeu Abraão, o Deus que escolheu Abraão, o Deus amigo de Abraão, o Deus amigo de Jacó, o Deus que elegeu Jacó. É o Deus que cuida do Israel atual hoje como nação e também do Israel espiritual, que é a igreja que está esparramada no mundo, e também da casa de Israel que está esparramada no mundo, que ele está trazendo de volta através do evangelho pregado, o evangelho da cruz, o evangelho da graça que está sendo anunciado no mundo. Então, meu amigo, você que me ouve, saiba disso, que qualquer nação que se levantar hoje, de 1948 para cá, qualquer nação que se levantar contra Israel vai se levantar para perecer, porque a guerra não é deles, literalmente, a guerra é do Senhor. O Senhor não vai permitir mais que Israel seja destruído na sua totalidade. Israel, agora no final dos tempos, vai sofrer uma perseguição, é claro, vai sofrer uma baixa muito grande, mas quando a Bíblia fala que vai sobrar o remanescente de Israel, ele não está falando somente literal, ele está falando do Israel que está sendo alcançado também pelo poder do Evangelho. Nem todos querem aceitar a Jesus Cristo como Salvador, mas a plenitude dos gentios está entrando nessa graça, nessa oportunidade maravilhosa através do Evangelho, estão se tornando também israelita por direito, porque aceitou Jesus como Salvador. Então, em Cristo, nós seremos enxertados neles e seremos um povo juntamente com ele, seremos também israelita por adoção, aleluia, juntamente com eles, participante da mesma bênção, da mesma graça, da mesma vitória que eles têm, e porque nós entregamos o nosso coração ao Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos buscá-lo, olha bem o que diz aqui a palavra, louvado seja o nome do Senhor. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti, tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, mas não o acharás, e os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada. Essa é a promessa. É como coisa que não é nada os que guerrearem contigo. É uma coisa de nada, porque o Senhor se manifestará, aleluia, o arcanjo Miguel batalhará junto com Israel contra esse povo que se levantarem contra eles. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajude. Aqui Deus está falando tanto no sentido literal para o Israel lá como nação, Benjamim, Judá e alguns israelitas que voltaram, que estão morando lá no estado de Israel. Então, está falando com eles, mas também falando com Israel de Deus. Com Israel de Deus que nós enfrentamos batalhas terríveis. A Bíblia diz que a nossa batalha não é contra a carne e o sangue. A nossa batalha é contra as hostes espirituais da maldade na região celeste. A nossa guerra não é guerra com faca, com espada, com revólver, com lança, com a mão. Não, sabe? A nossa guerra é espiritual, porque nós não guerreamos com as mãos. Nós guerreamos, nós, a igreja do Senhor, guerreamos com a fé. Guerreamos as batalhas da fé. A nossa batalha é a batalha pela fé contra o inimigo. O inimigo se levanta contra nós, mas nós venceremos todas as batalhas. E todos que se levantarem contra nós perecerão. Nós sabemos que a igreja do Senhor, no período da grande tribulação, ela vai passar por uma perseguição muito grande. Ela vai ter uma baixa muito grande. A igreja, muitos vão ser mortos, as duas testemunhas irão morrer. Uma parte de Efraim e Judá que vão pregar o evangelho na grande tribulação, que serão as duas testemunhas, dois povos, representados por dois povos, que irá pregar na grande tribulação, vão morrer. Muita gente vai morrer. Mas a Bíblia diz que a morte para as duas testemunhas é ganho. É igual Paulo. Paulo foi um testemunho do Senhor. Ele subiu as escadarias lá em Roma, colocou o pescoço na guilhotina e disse, combati o bom combate,
terminei a carreira e guardei a fé. Agora só me resta a coroa da justiça, que o justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quanto crerem na sua promessa e na sua vinda. Todos que crerem em Jesus Cristo também, aleluia, no período da grande tribulação, muitos até morrerão, mas vão estar preparados para morrer, porque o morrer é ganho e o viver é Cristo para aqueles que são fiéis ao Senhor. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó. Deus está falando com todo Israel, com todos os descendentes de Israel, tanto da carne, de sangue, como pela promessa que foi feita a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Cristo Jesus, porque Cristo viria, pregaria o evangelho, fazia o período de transição da lei para a graça, ordenaria os seus discípulos começar em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, e esse evangelho foi passando de um por um, e ele chegou a nós, e nós hoje também temos a honra de anunciar este evangelho de Cristo para as pessoas, e aqueles que crerem neste evangelho e abrirem o coração e aceitarem Jesus como Salvador, também serão, aleluia, considerados bichinho de Jacó, povinho de Jacó, povozinho de Jacó. Aleluia, nós somos o povozinho de Jacó, nós somos o bichinho de Jacó, porque nós aceitamos Jesus, que é descendente de Jacó, e através de Jesus nós fomos enxertados no Israel de Deus e fazemos parte da mesma bênção, da mesma alegria, da mesma mesa, da mesma fé, aleluia, e participaremos também do reino de Cristo para a glória do Senhor. Povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, eu teu Deus, né, que é o teu Deus, eu teu Santo de Israel. Deus é o nosso Deus, é o nosso Santo de Israel. É Ele que nos ajuda nos momentos das nossas aflições, nos momentos das nossas angústias, no momento da nossa dor, no momento das nossas tribulações, no momento em que somos perseguidos, nos momentos em que estamos enfermos, nos momentos de alegria. Nós somos protegidos pelo Senhor diuturnamente. Por isso que Ele disse, não temas, o bichinho de Jacó. Meu irmão, você que está me ouvindo, minha irmã, por que você teme? Por que você se desespera? Por que você está tão preocupada com os problemas desta vida? Não se preocupe, entregue a sua vida ao Senhor, se aproxime do Senhor através da sua oração e através da sua fé. Confia no Senhor, que será salvo tu e tua casa. Confia no Senhor, que a bênção de Deus está vindo ao seu encontro. Ainda que pareça que nada vai acontecer, ainda que pareça que tudo acabou, ainda que na ótica humana parece que tudo terminou, ainda que pareça que você está no fundo do poço, como José foi jogado no fundo do poço pelos seus irmãos. Às vezes nós somos jogados em situações pelas próprias pessoas que estão em volta de nós, às vezes os nossos próprios irmãos nos colocam em dificuldade e em tribulação. Existe um evangelho que está sendo pregado por aí, que não é o evangelho de Cristo na sua totalidade. É um evangelho que está oferecendo um monte de coisa, está oferecendo somente prosperidade, está oferecendo somente bênção, está oferecendo somente coisas que satisfaz o ego, satisfaz a vontade humana, e as pessoas estão atrás desse evangelho, estão atrás de edificar, estão atrás de plantar, estão atrás de colher. Tem pessoas que casam, são dadas em casamento, as pessoas estão envolvidas por causa dessas promessas que está acontecendo por aí. Mas o verdadeiro evangelho de Cristo, ele não isenta o homem de lutas, ele não isenta o homem de tribulação. O próprio Jesus disse aos discípulos, vocês vão beber o cálice que eu bebi. Agora sentar à minha direita, somente aqueles que o Pai determinar, ou somente aqueles que foram fiel ao Senhor, que o Senhor Deus trouxer
a Cristo através do evangelho que ele mandou o próprio Cristo pregar, porque Deus, ele é o próprio Espírito Santo, que é ele que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Então eu quero dizer para você, quero te dar um conselho, que você tem que entregar a sua vida na mão de Deus, você tem que confiar no Senhor em qualquer circunstância. Se você estiver doente, confia no Senhor que Ele tem poder de curar. Se você estiver desempregado, confia no Senhor que Ele vai abrir uma porta. Se você estiver faltando alguma coisa em casa, o Senhor vai suprir a sua necessidade. Eu quero profetizar na sua vida, você que crê no Senhor Jesus Cristo, não vai faltar nada para você. Você pode não ter coisas para esbanjar, mas o Senhor não vai deixar você ficar sem comer, o Senhor Jesus não vai deixar você ficar sem beber, o Senhor Jesus não vai deixar você ficar sem dormir, porque Ele dá aos seus amados o sono, Ele não vai deixar você perecer. Ainda que o inimigo tentar te destruir a sua fé, ainda que você venha ficar uma noite e duas sem dormir, mas você não vai continuar ficando sem dormir, porque o Consolador amado vai vir sobre você e ele vai mudar a sua história e você vai ser uma bênção na presença do Senhor. Então confia no Senhor Jesus Cristo. Não dê lugar à voz do inimigo. Não ouça a voz do inimigo. Ouça a voz do Senhor, porque a voz de Cristo é a voz que traz felicidade, é a voz que traz paz, é a voz que traz alegria, é a voz que traz segurança. Confia no Senhor Jesus Cristo. Povozinho de Jacó, bichinho de Jacó, não tema, porque Deus é contigo. O Senhor é com você, minha irmã. O Senhor é com você, meu irmão. O Senhor é com você, jovem. O Senhor é com você, moço. O Senhor é com você, senhor, que está preso, que está lá no presídio, preso, sem esperança, quem sabe até pensando em se suicidar. Não faça tal coisa, não faça isso. Jesus te ama, Ele tem um plano na sua vida. Entrega o seu coração a Jesus, confia nele e Ele vai fazer um milagre na sua vida. Ele vai te tirar daí, vai te ingressar de novo na sociedade e você vai ser uma bênção. Você que não tem família poderá construir uma família e ser feliz na presença do Senhor. Mas é preciso entregar o coração ao Senhor. Não existe outra forma de ser feliz, não existe outra forma de vencer. A única forma de vencer, ser feliz, aleluia, é quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, e o Senhor Jesus tomará conta de nós. Aleluia, Ele tomará igual Ele está revelando na sua palavra. E ai daqueles que se levantar contra você, ai daqueles que se guerrear contra você. Quem sabe você está passando por um período difícil de guerra, de luta e de tribulação, mas aquele que se levantar contra você, guerrear contra você, que te caluniar, que te maltratar, que te zombar, que te julgar, ele vai passar por uma decepção muito grande, porque o Senhor não deixará impune, aleluia, aqueles que se levantam contra o bichinho de Jacó, contra o povozinho de Jacó, contra o povozinho de Israel, os descendentes de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe. Que o Espírito Santo, o Senhor Jeová, continue falando no teu coração. Se inscreva no canal A Voz da Bíblia. Dá o seu joinha para cima, o seu like, compartilhe o vídeo, faça o seu comentário. Ajude esta palavra a chegar em outras pessoas. Porque eu acredito que tem muitas e muitas pessoas que você conhece que estão aflitas, mas essa palavra vai trazer um conforto, uma paz maravilhosa para o coração desta pessoa. Em nome de Jesus, eu agradeço pela sua atenção. Em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe grandemente. Amém.